Então tá falando, ele ajudou, né, alguns países vizinhos, fez amizades com toda a Europa, tudo combinando muito bem, fazendo ali alianças, né, pactos com a Europa. Quase que a Turquia entrava na União Europeia, estava caminhando muito bem, né? O Erdogan era visto como uma pessoa, não a pessoa religiosa como é a verdade dele, como ele realmente é, mas Erdogan estava sendo visto como alguém secular, alguém bonzinho. Então ele vestiu essa máscara durante muitos anos. Para quem não sabe, o Erdogan não começou como alguém ruim que já chegou arrumando confusão, não. Ele começou apaziguador, pacífico, tá? Então vamos seguir no vídeo. Negociando entre Síria e Israel, olha só, Fatah e Hamas, Paquistão e Afeganistão. Então todos esses conflitos aí, há anos atrás, da Síria com Israel, Fatah e o Hamas, que também foi um grande confronto, Paquistão e Afeganistão, ele ajudou a mediar esses conflitos. Poucos anos depois, na esteira da Primavera Árabe e suas consequências, aquela fórmula que era confiável foi rejeitada em favor do extremismo e da expansão agressiva. Então, anos depois, o Erdogan ele muda os planos, né? O primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan agora queimou suas pontes com o regime militar do Egito, né? Brigou com as monarquias do Golfo, que se recusaram a apoiar o presidente egípcio deposto, né? Ele era muito amigo do presidente, agora eu esqueci o nome dele, que até foi preso e foi condenado a pena, né, de partir para o além. Agora eu esqueci o nome do presidente aí, mas enfim, muito amigo do Erdogan. E aí quando ele foi preso, quando houve a Primavera Árabe, o Erdogan ele muda a sua forma de agir no mundo. Mohamed Morsi, né? Ele fala o nome aqui, muito bem. Começou uma guerra de palavras com Israel por ter participado do golpe que removeu Morsi do poder e sobre a Palestina. Então, após a queda de Mohamed Morsi, o Erdogan ele muda a sua forma de agir. Erdogan invadiu a Síria, olha só, antes ele fazia paz, né, entre palestinos e o Afeganistão, Paquistão e Afeganistão, no caso, né, entre Israel e a Síria, entre o Hamas e o Fatah, que são dois grupos da Palestina, e agora ele invade Síria, Iraque, sobre a falsa pretensão de remover terroristas curdos de suas fronteiras, ao mesmo tempo inundando a Europa com refugiados das zonas de guerra. Eu falei que ele ia falar aqui dos refugiados, que ajudou a criar, extorquindo bilhões da União Europeia e ameaçando qualquer político que se opõe a ele, para não mencionar alienar aliados da OTAN e criar um impasse com a Grécia. Então ele usa a questão dos imigrantes, né, ao seu favor. Então os países eram obrigados, né, vamos dizer assim, da Europa, para não ter uma chuva de refugiados na Europa, eles pagaram altas taxas à Turquia, bilhões de dólares, para que a Turquia não liberasse o acesso desses refugiados à Europa. E aí, sempre que acontecia alguma coisa, o Erdogan ele ameaçava: olha, se vocês mexerem comigo, eu vou liberar os refugiados. E até hoje ele tem essa arma na ponta ali da agulha, né? Então, se a qualquer momento mexerem com ele na Europa, ele libera milhões de refugiados para inundar a Europa, e aí seria um caos realmente civil indescritível na Europa, que já não está boa das pernas, né? E aí ele cria também um conflito aí com a Grécia, né? Um impasse que está até hoje. Inclusive, ontem ele estava na ilha de Chipre, né? E nós vamos falar, na próxima semana, vamos falar sobre isso também. Né? Grécia e Chipre, né? Justamente o que eu falei aqui. E ontem ele estava lá em Chipre
E ele falou que ia trazer a paz para Chipre, que deveria dividir Chipre numa parte turca e numa parte grega. Na verdade, essa divisão meio que já existe informalmente, mas ele queria dividir formalmente para quê? Para que a Turquia tenha acesso aos recursos naturais da ilha de Chipre, né? Principalmente muito petróleo e gás que tem naquela região ali. E aí ele também exportou ativamente terroristas para o exterior. Então, toda aquela turma do ISIS, que o pessoal fala muito, alguns até dizem, mas o ISIS é o reino do anticristo, é o ISIS, né? O Estado Islâmico. Gente, o Estado Islâmico, o ISIS, foi totalmente financiado, apoiado pelo Erdogan. O ISIS só existe por causa do Erdogan e foi criado pelo Erdogan e pelo Barack Obama, tá? Esses dois foram quem criaram o ISIS, tá? Então, eles criaram o ISIS justamente para criar tensões aí em alguns países e o Erdogan até hoje usa o ISIS ao seu favor, tá meio sumido, mas não se engane, qualquer hora aparece de novo. Erdogan não se contentou em ver a Turquia uma inspiração para o mundo. Não se contentou em ver a Turquia ser uma inspiração para o mundo muçulmano. Ele quer a liderança do mundo muçulmano. Lembrando, pessoal, isso aqui é um vídeo, não é um site cristão, tá? Não é um site de Bíblia, é um site de análise geopolítica, tá? E aí eles fizeram uma ampla pesquisa, como eu mostrei para vocês, para trazer esse vídeo aqui, e eles afirmam que Erdogan quer a liderança do mundo islâmico, do mundo muçulmano. Isso é uma realidade que a gente sempre tem falado aqui no canal. Ele se aliou à Irmandade Muçulmana no Egito, quando ela tirou os poderes de Hosni Mubarak, apoiado pelos militares. Ele deliberadamente diminuiu as relações da Turquia com Israel para ganhar legitimidade no mundo árabe. Então a Turquia era um aliado de Israel, tá? Se vocês não sabem. E quando Erdogan ele entra no poder, ele continua esse trabalho de aliança com Israel. Só que para ele ter a liderança no mundo muçulmano, ele quebra essa aliança com Israel. Não que ele tivesse tanto interesse assim nesse momento, mas para que ele se legitime como um verdadeiro defensor das causas muçulmanas, que nós sabemos que bate de frente com os interesses, né, de Israel. É aquela guerra entre irmãos, né, aquela batalha espiritual que tem entre Ismael e Isaac, sempre teve, sempre continuará tendo, e aí Israel, né, e Ismael, quer dizer. E aí ele começa a criar esse conflito, né, vários conflitos aí com Israel, e apoiar também indiretamente alguns conflitos com Israel, para que o mundo árabe o veja como uma grande liderança. Ele deu até o seu último apoio ao grupo Hamas na Guerra de Gaza 2008-2009. Terrorist group Hamas in the 2008-09 Gaza War. However, these all turned out to be strategic. No entanto, tudo isso acabou sendo um erro de cálculo estratégico. Os generais do Egito apenas permitiram que a Irmandade Muçulmana chegasse ao poder para que pudesse falir. Os islâmicos, reprimidos por décadas, previsivelmente superaram alarmando egípcios. Liberais e coptas seculares. Inexperientes, eles não foram capazes de evitar um colapso econômico. Então a Irmandade Muçulmana chega ao poder no Egito, e aí, por inabilidade lá dos egípcios que estavam no poder, que eram aliados de Erdogan, esse governo lá no Egito ele rui e o exército toma de conta, né? Os militares estavam de volta no comando, apoiado pelas ricas monarquias do Golfo Pérsico e apoiadores ocidentais. Além disso, pela primeira vez na história, a Marinha Egípcia enviou navios de guerra ao Mar Negro
para conduzir um exercício de treinamento conjunto com os russos em novembro de 2020. A mesma aliança, mas a Rússia estão aliadas contra a Turquia na Líbia. Veja como a questão do Oriente Médio ela é muito complexa, né? Em algumas questões, a Rússia é aliada da Turquia, em outras questões, em outros países são inimigos. Então, na Líbia, por exemplo, são inimigos, na Síria também são inimigos, e alguns outros países são aliados, né? Na Armênia também, né, são inimigos, porque a Turquia apoiou o Azerbaijão e a Rússia apoiou a Armênia, ou pelo menos era para ter apoiado, não sei se apoiou de fato, mas enfim, veja como lá é muito complexo essa questão do Oriente Médio, tá? Apoiaram os senhores de guerra ocidental Khalifa Haftar, que controla a maior parte do país e da indústria de petróleo. Erdogan enviou terroristas sírios pró-turcos ao norte da África, em uma última tentativa de salvar o governo de coalizão em Trípoli, que inclui a Irmandade Muçulmana. Isso era para tentar garantir contratos de construção, financiamento e apoio político para a economia decadente de Erdogan. Ele e o presidente russo Vladimir Putin concordaram em dar uma trégua lá. E na Síria também, né? Mas resta saber se seus aliados e procuradores a obedecerão. Então está dizendo que houve meio que esse cessar-fogo entre Rússia e Turquia, né? Nessas guerras por procuração, quando a Turquia apoiava um exército, a Rússia apoiava outro exército, mas não sabe até que ponto isso pode culminar numa nova guerra a qualquer momento. A Grécia e a Turquia têm relações hostis desde a era otomana, quando os turcos sujeitaram os gregos a séculos de atrocidades, destruição e genocídio. Mesmo depois que os gregos perderam a maior parte de suas terras, história e ganharam a independência, a Turquia invadiu Chipre, de maioria grega, em 1974. Olha como a história é um pouquinho mais antiga. Para sustentar a minoria turca na ilha, que está dividida desde então. As disputas de fronteira no Mar Egeu continuam sem solução. Como eu falei, né? Ontem o Erdogan estava aí, ó, em Chipre. Onde está essa bandeirinha vermelha aí? Essa parte verde, como você está vendo, seria uma parte controlada pela Turquia, né? Aqui na parte de cima aqui do mapa. Não dá para ver muito por causa da sombra, mas é a parte controlada pela Turquia. E essa parte mais clarinha, um pouco maior, controlada pela Grécia, tá? Deixa eu voltar aqui. Isso parece mais uma tentativa desesperada, nesse caso de impedir que Chipre, Grécia e Israel desenvolvam campos de gás natural recém-descobertos no Mediterrâneo Oriental. A diplomacia turca falhou em impedir um acordo entre os três países. Então Erdogan está recorrendo a táticas de força. Então ele tentou fazer um acordo aí com a ilha né, de Chipre, o Egito, né, a própria Grécia, Israel, para, vamos dizer assim, dividir a questão do gás natural, né, ali naquela região. Inclusive, há poucos dias, né, ou poucas semanas, ele falou sobre uma grande descoberta de um depósito, né, natural, depósito entre aspas, de gás natural ali naquela região mesmo. Então, mesmo sem poder oficialmente, Erdogan está tirando recursos dali, né? Principalmente nesse momento, gás natural. Pastor Jeremias, mais alguma coisa aí para falar? Irmão, porque aí dá um maior esclarecimento, né? Porque é muito importante. Já até teve o nosso amado irmão que perguntou de forma interrogativa aqui, colocou quem é, né? Na verdade, a irmã, né? Cris, acho que é Cris Selle, quem é o novo imperador? Então, para uma melhor compreensão, né, é muito importante essa parte histórica para que haja compreensão, porque
Uma das coisas muito boas que eu encontrei em você e encontrei no canal foi a firmeza da verdade, a veracidade, né? O veículo sincero de comunicação que não sai dando tiro ou pegando qualquer informação ou vídeo que cai na rede social e faz do vídeo ou da informação um sensacionalismo para ganhar like e inscrito, mas traz uma mensagem precisa, histórica e confirmada. Então é muito bom. Continue assim, parabéns. E é bom assistir o vídeo todo para depois, no final, nós entrarmos com alguma coisa profética e responder algumas perguntas.